A paz do Senhor, por aqui Tony Pinho do canal Bíblia para o Cotidiano. Começamos uma nova série de estudo bíblico usando a revista da editora Betel. O comentarista é o bispo Samuel Ferreira. A nossa primeira lição, nós vamos falar sobre vale e deserto, lugares de propósitos, desafios e vitória. Essa lição será colocada no canal posteriormente, porque esta semana nós vamos iniciar a nossa leitura complementar, ou você pode chamar de devocional, aonde todos os dias eu, Tony Pinho, irei colocar um vídeo pela manhã aí no canal para sua meditação, que vai servir de apoio para essa lição. A leitura dessa segunda-feira, ela se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 21, o versículo é o versículo 15 ao 21. É uma história muito conhecida, uma história muito bonita. Eu quero ler o subtítulo que nós temos aqui dessa história. A provisão de Deus na vida de Agar e na vida de Ismael. Talvez você não conheça a história de Agar e a história de Ismael, mas Ismael é filho do patriarca Abraão. Não é o filho da promessa prometido a Sara, mas sim a Agar, a egípcia. Mas nem por isso Deus deixou de honrar a Abraão, a Agar e ao seu filho, mesmo não sendo a vontade de Deus que Abraão tivesse um filho que não fosse o filho da promessa, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Nessa leitura, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Se você não pode, você medite no texto que nós temos aqui, livro de Gênesis, capítulo de número 21. O versículo é o versículo 15 ao 21. Olha o que nos diz. E consumiu a água do odre, e lançou o menino debaixo de uma árvore, e foi afastar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia, que eu não veja a morte do menino. E assentou-se à frente e levantou a voz e chorou. 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço desde o lugar de onde ele está. Ergue-te, Agar, levanta o moço, pega-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, no qual foi e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, tornou-se flecheiro. Eu quero te chamar a atenção para alguns versículos que aqui está. Agar, ela leva o seu filho Ismael ao deserto e ali acaba o seu suprimento de água. O que lhe sustentava no deserto era a água, e a água que Agar estava carregando para Ismael acabou. A mãe, ela entra em desespero, porque pensava que o seu filho estava desamparado e que o seu filho viria a falecer. Mas diz o texto que Deus ouviu o clamor tanto de Agar como o de Ismael. Por quê? Porque de Abraão ele veio, do servo Abraão. A promessa que Deus tinha para Abraão não poderia morrer. E a promessa que Deus tinha para Abraão era que os seus filhos iriam tornar-se nação. E diz Deus mais uma vez para Agar, lembrando a ela, esse menino se tornará em uma nação. Às vezes eu e você caminhamos fora da vontade de Deus. Às vezes eu e você lhe desobedecemos. Achamos que Deus não está comigo, não está com você. Mas Deus está dizendo
que está a nos ouvir, e mesmo em meio a um deserto, aonde o que se precisa mais é de água para sobreviver, e uma mãe deixa o seu filho para que não veja a morte dele e se afasta, chora e lamenta, Deus diz: eu sou Deus que faz brotar água do deserto. Eu não sei a dificuldade do qual você está passando, qual é a sua necessidade, mas um Deus que supriu a necessidade de uma mulher no deserto com falta de água. Ele é um Deus que pode suprir as tuas necessidades esta manhã, no dia de hoje. O Deus de Agar, o Deus de Ismael, é o Deus que vai suprir a tua sede, mas não somente sede de água, mas uma sede espiritual. Se volte a Deus, clame a Ele, e Ele fará brotar de dentro de você águas que jorram para a vida. Esta é a palavra de hoje. Um Deus que supre a nossa sede no deserto material, físico, e supre a nossa sede espiritual através do Espírito Santo. Que Deus te abençoe no dia de hoje e eu te espero até amanhã. Por aqui, Tony Pinho, do canal Bíblia para o Cotidiano.